Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer os exercícios. A gente deu a parte teórica lá dos agregados, né? Fizemos exercícios de granometria, fizemos a parte teórica de umidade, enxamento, massa unitária, massa específica. Então, hoje e a próxima aula, nós vamos fazer só exercícios desse assunto, para a gente poder ir fixando o conceito, já está na nossa cabeça, então vamos tentar fixar o máximo possível aí. Medida que a gente for fazendo os exercícios, se for tendo dúvida aí, é importante não seguir com a dúvida, tá, gente? Abre o microfone, pede para me parar e a gente vai dando a explicação necessária aí que for. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar, vou desligar a câmera só para não ficar muito pesado aí o vídeo. Conseguem ver já minha tela aí? Alguém me dá um sinal, por favor? Sim, professor. Vamos lá. Antes disso, exercício aí, a gente vai falar na nossa... Hoje são 10 exercícios hoje, mais uns 10 exercícios na próxima aula. Eu acho que a gente consegue fixar todo esse conceito que nós trouxemos nas últimas duas aulas. Então, exercício aí de umidade, enxamento, massa unitária e massa específica. No final da aula, eu vou postar lá algumas perguntas. Vai valer a chamada de hoje, para me entregar na próxima semana, tá? Aí, qualquer dúvidas, é só abrir o microfone e me interromper, não tem problema nenhum, tá? E qualquer tipo de dúvida, não vamos caminhar com dúvida não, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo nosso aí. Vou pegar. Ó, um balde de pedreiro tem capacidade de 10 litros. De 10 litros. E ele pesa cerca de 750 gramas. Então, o balde pesa 750 gramas. Em uma obra, o balde foi cheio com areia e pesado, sem que a balança 17,25 quilos. Neste caso, o que nós estamos procurando? Qual é a massa unitária? Lembra lá que nós fizemos exercício? Massa unitária, massa específico. Volume real, volume aparente. Então, toda vez que a gente falar de massa unitária, nós vamos estar falando de volume aparente. Toda vez que eu falar de massa específica, nós vamos estar falando de volume real. Então, vamos dar sequência aqui? Então, um balde de 10 litros, ele foi levado numa balança, ele vazio, ele pesou 750 gramas. Então, o balde vazio pesou 750 gramas. O balde cheio, né, o mesmo balde, foi de novo na balança e passou a pesar 17,25 quilos. Então, na verdade, a minha massa do material dentro do meu balde, né, graduado aí de 10 litros, né, então ele foi cheio até dar 10 litros, então seria 17,25 menos o peso da vasilha, né? O balde vazio pesava 750 gramas. Então, isso significa dizer que das 17,25 gramas, 750 gramas é do balde, não tem nada a ver com areia. Então, qual que é a fórmula da massa unitária? Então, a massa unitária é a massa do material que a gente está estudando, no caso é areia, dividido pelo volume da areia. A massa nós pesamos, né? Seria 17,25 menos 750 gramas. O volume nós mediu lá no balde 10 litros, que é a mesma coisa
que 10 decímetros cúbicos. Então, minha massa unitária vai ser 17,25 menos 750 gramas, a unidade aqui está em quilo, ó. Aqui está em grama. Então, 750 gramas é a mesma coisa que 0,750 quilos, né? Eu não posso diminuir 750 gramas de 17,25 quilos na matemática. Eu tenho que transformar ou tudo para grama ou tudo para quilo. No nosso caso aqui, eu optei por fazer tudo em quilos. Então, o 750 gramas, cada quilo tem 100 gramas, né? Então, é dividir por 100, vai dar 0,750. Dividido por 10 decímetros cúbicos, que é o balde, são 10 litros, é a mesma coisa que 10 decímetros cúbicos, eu vou ter, se eu fizer essa conta, 17,25 menos 0,750 vai dar 16,5. Dividido por 10, então, minha massa unitária da areia, ela é 1,65 gramas por decímetro cúbico. Então, essa é minha massa unitária. Então, é bem simples. Por que ela é massa unitária? Porque eu estou tratando de um volume real, né? Meu volume aqui no meu balde, eu estou contando com os vazios, né? Eu preencho de areia, mas entre os grãos está cheio de vazios, então não é volume real. Então, se eu pegar essa massa e dividir pelo volume, né? Eu tenho, vai dar 1,65 quilos por decímetro cúbico. Deu para compreender aí? Preciso de um sinal de vocês aí, para a gente passar para o outro. Professor, eu, para ser sincero, não entendi, não. Eu fiquei meio confuso. Então, vamos voltar aqui tudo aqui. Vou apagar esses vermelhinhos aqui. O meu exercício está pedindo para a gente calcular, aqui ó, neste caso, eu quero calcular a massa unitária da areia. Eu quero saber qual que é a massa unitária. Massa unitária, a fórmula dela é o ρ, que é uma letra grega, que é igual a massa, que é a massa do material que eu estou estudando, pelo volume dele. Isso é minha massa específica, né? Então, esse volume da massa unitária, ele é o volume real. Lembra lá na aula passada que a gente falou dos vazios que tinha dentro do material? Que o material ele não é composto, o volume que eu estou olhando para ele não é o volume real, por conta de Sim, que lembro. contém vazios, lembra disso? Sim. Então, quando eu estou tratando de volume aparente, né, que no caso não é volume real, então é o volume aparente. Aquele volume aparente, quando eu estou tratando dele, eu estou falando de massa unitária, né, que é uma unidade, que não, ela sempre vai ser uma unidade de massa por uma unidade de volume. Então, aqui na massa pode ser quilos, toneladas, gramas, e no volume pode ser centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Então, sempre é uma unidade de massa sobre o volume. Bom, mas aí no exercício eu tenho um balde, então eu preciso de saber a massa da areia e saber do volume da areia para me calcular a massa específica. Então, o exercício está nos dando, ó. Eu tinha um balde de 10 litros, então esse balde de 10 litros, eu preciso de pesar ele, peso ele, ele pesou 750 gramas. Até aí, tudo bem? Tranquilo ou não? Certo, entendi. Então eu vou encher esse balde de areia. Eu não tinha a mesma imagem aqui, botei uma outra, mas eu estou querendo dizer que eu enchi este balde aqui de areia, até na medida de 10 litros. Ele ficou cheio aqui, tá certo? Certo. Vou lá na balança e peso novamente. Aí qual que é o valor que eu achei? Eu achei 17,25 quilos. Só que nesse 17,25 quilos está o peso da minha areia, mas também está o peso do balde. Não me interessa o peso do balde, eu não posso considerar o peso do balde, eu tenho que descontar o peso do balde. Tá certo?
A fórmula é a massa do material que eu estou estudando. O material é só areia. Quando eu peso o balde, eu estou pesando... Quando eu pesei areia, eu pesei areia mais o balde. Por isso que eu tive que pesar ela vazia e depois eu pesei cheia. Ok? Até aqui? Certo, professor. Então vamos lá. Então minha fórmula é massa unitária, que é o que eu quero, essa aqui é a massa unitária, ela é igual a massa sobre volume. Então a massa eu tenho, pesei aqui, ó, é 17,25, só que eu tenho que descontar o peso do meu balde. Tudo bem? Que é o que só quero a massa da areia. Eu não quero a massa da areia mais balde. Eu tenho que descontar o balde. Mas eu usei o balde para pesar, então eu tenho que descontar a massa dele. Tudo bem? Certo. E o volume eu tenho, porque o balde está falando aqui, ó, um balde de 10 litros. Então a gente subentende que o balde estava cheio. Então meu volume também está dado. Ó. Eu tenho o peso e tenho o volume. Então é uma conta certa. Qual que é o meu peso? Meu peso vai ser 17,25, ó, 17,25, que foi o que eu pesei, mas só que aqui nesse 17,25 tem o peso do balde, então eu vou descontar o peso do balde, menos o peso do balde. O balde pesou 750 gramas. Então eu estou diminuindo aqui 750 gramas. Só que como o balde está em quilos, ó, aliás, o balde com areia, quando eu pesei, estava em quilos, e quando eu pesei ele sozinho, eu medi em gramas, eu não posso diminuir banana de laranja, eu tenho que equalizar. Ou eu passo tudo para gramas, ou eu passo tudo para quilo. No meu caso aqui, eu passei tudo para quilo, porque achei mais fácil. E 1 quilo são 100 gramas, então eu dividi por 100. Aliás, 1 quilo tem 1.000 gramas. Né? 1 quilo são 1.000 gramas. Aí eu, então, dividi aqui por 1.000. Ó. Aí, divido por 1.000, eu ando uma casa, ando duas, ando 3 casas. 0,750. Então, ó, 1 quilo, isso aqui não é é a mesma coisa que 1.000. Desculpa da letra aí que eu estou escrevendo com o mouse, tá? 1.000 gramas. Então, se eu tá aqui em gramas, se eu dividir por 1.000, eu vou dar 0,750. Então, 17,25 menos 0,750 vai dar 16,5, né? A parte de cima, eu repeti a parte de baixo. Dividido por 10, então 16,5 dividido por 10 deu 1,65. Então, a massa unitária da minha areia, dessa areia, ela é 1,65. Então, essa é uma propriedade importante de eu conhecer do material que eu estou estudando, porque com esse número eu faço várias coisas, né? Eu calculo volumes, eu calculo peso, calculo um monte de coisa. Dependendo da variável que eu tenha, que eu precise, eu vou calcular um ou outro. Deu uma iluminada ou ainda está um pouco embaixo? Não, deu, professor. Deu certinho agora. É? Sei nem por que eu me perdi. Então, bora lá. Mas é isso aí, precisa de perguntar mesmo. Então, vamos para o próximo. Na verdade, a matemática da minha matéria ela é muito básica, tá? A gente não pode perder o conceito. O conceito é muito mais importante do que a gente não errar. Agora, outro exercício agora. Uma padiola de madeira. Padiola é um caixote, eu vou mostrar a imagem para vocês, mas antecipando. É um caixote que na obra a gente padroniza ele para poder medir a areia. Eu vou fazer uma argamassa, um concreto, eu vou usar essas padiolas para medir. Tantas padiolas de areia, tantas padiolas de brita. Então, padiola, na verdade, é um caixote que tem uma alça para o operário carregar. Uma padiola de madeira pesa 54,7 quilos. Então, pegou a padiola vazia, foi lá na balança e pesou. Não, aqui ó, 54,7 quando ela está cheia. Ó, ela está cheia. Sabendo que a padiola mede 30 por 30 por 40 e vazia pesa 2,5 quilos, calcule de novo a massa unitária da areia. É o que a gente está querendo, massa unitária. Então vamos lá. Eu tenho uma padiola
Essa é a padiola, cheia de areia, né? E eu tenho as medidas dela lá, 30 por 30 por 40. Então, o H, o L e o C, 30, 30, 40. Levo ela na balança, o exercício trouxe para nós que ela pesa 54,7 quilos. Então, pesei meu material, só que eu estou pesando a areia, mas também estou pesando o caixote junto. Bom, aí eu peguei a padiola vazia e ela deu 2,5 quilos. Então, qual que é a nossa fórmula? Massa sobre volume, que é a massa unitária, que é o que o exercício está pedindo, sobre volume. A massa está aqui, ó. A gente pesou 54,7, é só eu descontar o 2,5, que é a padiola cheia e a padiola vazia. Se eu fizer essa conta, eu vou ter o peso somente da areia. Agora, o volume, se eu tenho o caixote, eu tenho as medidas, eu consigo calcular o volume, né? Como é que é o volume de um caixote? É a área da base, multiplico a base, vezes a altura. Não é assim que a gente calcula o volume? Isso aí é lá do ensino médio lá. Então, vou calcular meu volume. Massa, tá aqui, ó. A massa 54,7 quilos, tá aqui, ó, que a gente pesou, menos 2,5, que é o caixote vazio, tá aqui também. Então, eu vou fazer essa conta, dividida pelo volume. O que que é o volume? O volume se eu quiser aqui colocar, eu posso passar tudo para metros, fazer tudo em centímetros, mas é comum a gente ter a unidade de massa em quilos por decímetro cúbico, tá? Esse é o mais comum que a gente utiliza, são os parâmetros que a gente encontra dos materiais. Então, resolvi fazer, nesse caso aqui, a conta com decímetro cúbico. Aqui está 30 centímetros cúbicos. Um decímetro cúbico, centímetro para decímetro, eu ponho a vírgula aqui no meio, né? Eu divido por 10. Então, 30 centímetros é a mesma coisa que 3 decímetros. Então, 3 decímetros vezes 3 decímetros, está aqui, ó, que é o 30 centímetros vezes 30 centímetros, vezes 4 decímetros, que é 40 centímetros. Então, aqui eu calculei o meu volume, está aqui embaixo, ó. Área da base vezes a altura. A área da base é um retângulo, 30 por 40. Vezes a altura, 30 centímetros aqui. Só que eu estou fazendo a conta tudo em decímetros. Se eu realizar essa conta aqui, eu vou ter 54,7 menos 2,5, eu vou ter 52,2 quilos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. 36 decímetros cúbicos. Então, minha unidade aqui agora vai ser quilos por decímetro cúbico. Na outra que a gente fez, também foi quilo por decímetro cúbico. 52,2 dividido por 36 vai dar 1,45 quilos por decímetro cúbico. Então, minha massa unitária está expressa aqui já. Então, que é o pedido do exercício. Ó. Qual é a massa unitária da areia? Esse é um dado importante para a gente seguir em outros aspectos, em outros assuntos. Quando a gente for aprender a dimensionar lá o concreto, a gente já vai partir da massa unitária e da massa específica. Mas a gente tem que saber como calcula. Tranquilo aqui? Até aqui? Se não tiver resposta, eu vou seguir. Vamos lá, então. Próximo exercício. Uma amostra de 500 gramas de areia foi colocada num frasco de Chapman. Vou mostrar o que é esse frasco de Chapman. É como se a gente tivesse feito um laboratório, tá? Vou mostrar como é que ele é. Para a determinação da sua massa específica. Agora nós estamos falando de massa, não é massa unitária, agora é massa específica. E esse ensaio de laboratório que a gente utiliza,
o frasco de Chapman, ele vai me calcular um volume real, não um volume aparente. O nível no frasco, após a amostra ser colocada, foi 428 ml, que é a mesma coisa que 428 centímetros cúbicos. Qual a massa específica da areia? Aí ele está falando aqui que o nível inicial é 200 ml. Nesse frasco de Chapman, sempre a gente parte, coloca água nele e parte nesse limite de 200 ml. Isso é um padrão da norma para fazer esse cálculo. Então vamos lá, uma amostra de 500 gramas de areia. Então vou pesar a areia, vou encher a vasilha lá de areia, vou pesar 500 gramas. A gente vai colocar essa areia dentro desse tubo, esse aqui chama o frasco de Chapman, que inicialmente só tinha água, e a água estava na marca de 200 ml, sem areia, antes de eu botar areia. Então, esse ensaio, quando eu colocar areia, o que acontece? A água vai deslocar. Vocês conseguem visualizar isso? Imagina esse frasco somente com água, sem areia, e a água estaria aqui na seta vermelha. Quando eu coloco areia, o que acontece? A água vai deslocar. Ela estava no nível 200 ml, ela passou para o nível 428. O que significa isso? Lá no ensino médio que a gente estudou, quando a gente estudou empuxo, a água que desloca, normalmente nos livros, é uma banheira, entra uma pessoa dentro da banheira e essa banheira transborda. O deslocamento dessa água, o volume deslocado é igual ao volume real da massa que entrou dentro da água. Então, como a água passou de 200 para 428 e a água ocupa todos os vazios, né? Então aqui eu não tenho volume aparente. Aqui o volume que desloca, que é a diferença aqui de 200 para 428, na verdade é o meu volume, o volume do material. Então, se eu quiser calcular o volume real do agregado, do agregado miúdo, né? É este o ensaio que a gente faz no laboratório. Existe um passo a passo para fazer esse ensaio, padrão. A gente tem que tomar cuidado, não pode sujar as bordas do vidro, não pode deixar a água escorrendo aqui dentro. Então, a gente faz com muito critério para poder o ensaio dar certo. Vocês entenderam essa parte do deslocamento aqui? Que eu coloco a areia dentro da água e a água desloca? E entenderam que esse deslocamento, Sim. na verdade, é o volume da areia? Então, esse volume é um volume real. Então, se eu estou falando de volume real, eu estou falando de massa específica. Então, a minha massa específica é igual a massa sobre volume, que é a fórmula é muito semelhante da massa unitária. A massa unitária também é massa sobre volume. Só que quando eu estou falando de massa unitária, meu volume é um volume aparente. Quando eu falo de massa específica, meu volume é um volume real. Então, extraindo tudo do exercício aí, qual que vai ser minha massa específica? Minha massa específica vai ser 500 gramas, porque eu pesei a massa, independente dos vazios ou não, a massa é a mesma, porque o vazio é ar, o ar não tem peso. Então, quando eu peso, não interessa. A massa ela não altera, nem para volume aparente, nem para volume real. A massa vai ser a mesma. 500 gramas. E o meu volume? O volume vai ser o 428 menos a leitura final, menos a leitura inicial. 428 menos 200, que vai dar, como aqui está em ml, e ml traduzindo é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então, 500 dividido 428 menos 200, 228. Então, 500 gramas dividido por 228 vai dar 2,19 gramas por centímetro cúbico. Então, minha massa específica, ela é 2,19 gramas por centímetro cúbico. Em módulo, né, a minha massa específica sempre vai ser maior que a minha massa unitária.
Tá? Então, esse é um parâmetro para a gente não esquecer. Massa específica sempre é maior que a massa unitária. Entenderam a diferença de massa específica e massa unitária? Pode seguir? Tá tranquilo? Pode sim, professor. Então, vamos lá. Quarto exercício. Vou ler esse exercício, que esse é um exercício bem conceitual para a gente entender. Não tem nem cálculo, mas só para a gente entender. Ó. A massa unitária de uma areia foi determinada em laboratório, ou seja, pegou no laboratório, então os dados já chegaram para a gente. A areia tipo A, está aqui, ó. A areia tipo A apresentou a massa unitária de 1,67. Então, aqui, ó, mediu o volume dela, pesou, massa sobre volume, no caso da A, deu 1,67 quilos por decímetro cúbico. E a areia tipo B apresentou uma massa unitária de 1,71 quilos por decímetro cúbico. Então, o A, vamos anotar aqui, 1,67, perdão aí, ó, vou fazer de novo, 1,67 quilos por decímetro cúbico, e na B, 1,71. Aí a pergunta é a seguinte: na sua opinião, qual dessas areias apresenta maior quantidade de vazios, de grãos? Aí justifique a resposta. Então, dessas duas areias, qual que tem mais vazios? Uma massa unitária é 1,67, outra a massa unitária é 1,71. Lembrando aí que a massa unitária, só botar a fórmula aqui para vocês raciocinar, é igual a massa sobre volume. Então, qual das duas, A ou B, tem mais vazios? Aí eu preciso que vocês me respondam. Façam um esforço aí, sem medo de errar. Qual das duas areias, A ou B, tem mais vazios? Tempo. Vamos lá. Quem se habilita? Vamos lá, pessoal. Não tenha medo de errar, não. Pode falar. Eu creio que B, professor. Porque eu acho que a quantidade, assim, mesmo que a quantidade de volume, a quantidade de volume é maior e a quantidade de vazio também vai ser maior. De volume, de massa vai ser maior, né? Então, A caixa, vamos raciocinar aqui, ó. Não estou falando nem que está certo ou está errado, tá? Só para ajudar todo mundo a raciocinar. A caixa tem o mesmo tamanho, tá certo? Então, o volume que está aqui é o mesmo. A gente, com o laboratório, nos informou que a massa unitária é 1,67 e a outra 1,71. Ele fez um ensaio com o mesmo volume de areia. Então, o que está variando aqui é o vazios, né? Então, qual dos dois tem mais vazios? Que é a pergunta. Em sua opinião, qual dessas areias apresenta maior quantidade de vazios de grãos? Então, entre os grãos, qual tem mais vazios? A gente já tem um ponto para o B. Quem se habilita aí? não, professor, eu vou corrigir, é pro A. É para o A? Agora com a explicação ficou mais fácil. Então, vamos... Então, tem um ponto para o A, 0 para o B. Quem se habilita aí? Eu chuto A também, professor. Oi, desculpa. Falou dois ao mesmo tempo. Eu chuto A. O A, 2 pontos aí para o A. Quem mais se habilita? É a opção A, professor. A, 3 para o A. Ninguém falou o B. Então, vamos lá. A resposta seria A, tá? Se a gente tivesse certeza que a areia veio do mesmo lugar, tá certo?
O exercício não fala isso para nós. Se a gente considerar que ela veio do mesmo lugar, da mesma jazida, a resposta seria A. Mas baseado só na massa unitária delas, sem saber qual é a jazida, eu não tenho certeza. Por quê? O peso do grão, o mineral, né? Vamos dizer assim, o mineral, ele, quanto mais denso é o mineral, mais peso ele vai ter. Se ela for do mesmo lugar, a densidade dele é a mesma. Mas se eu pegar uma areia lá do Rio de Janeiro e uma areia aqui de Brasília, eu não tenho certeza se o peso do grão e se a granometria, né, é a mesma. Então, na verdade, a resposta é eu não consigo saber, tá? Então, a princípio, para o mesmo volume, exemplo, 1 metro cúbico, a areia com menor massa unitária teria o número de vazios, maior número de vazios. Se não sabemos a origem do material, a sua granometria, não há como fazer essa avaliação. Vocês entenderam? Se você tivesse a mesma areia, tirou do mesmo monte, fez os dois ensaios, um estava mas ela veio da mesma origem, uma estava com mais vazio que a outra. Mas se eu não conheço a origem da areia, o peso do grão, né, a forma do grão, a granulometria da areia, ela pode influenciar também. Então, na verdade, se os dados não forem completos, né, se eu não souber maiores informações, eu não vou conseguir dar certeza para vocês. Entendeu? Eu precisaria de saber qual era o peso. Se fosse o peso específico, eu daria uma certeza. Mas como é o peso unitário, eu não consigo dar essa certeza para vocês. Que o peso específico ele vai estar sempre tratando do volume real. A gente está tratando de volume aparente, então pode ser que tenha mais vazios na A do que na B. Se a areia for do mesmo lugar, o raciocínio de vocês estava correto. E, na verdade, por falta de informação e até do conhecimento, eu daria um certo para vocês. Mas o que eu estou trazendo para o raciocínio de vocês é que tem um elemento que está faltando aí. Eu preciso de saber qual que é o peso do grão, né? Mesmo que o grão tenha o mesmo tamanho, se for um grão, uma areia, por exemplo, de um mineral, de uma pedra que chama basalto, do interior de São Paulo, e de uma pedra daqui de Brasília, que chama guinais, elas são parecidas, as duas a gente usa no concreto. O basalto é mais pesado do que a areia. Então, se eu não souber essa origem, eu não consigo responder com precisão. Entenderam aí? Mas o raciocínio que vocês fizeram está correto. A A, se fosse da mesma jazida, a A estaria com mais vazios. Ok? Ou embolou muito aí? Deu para entender, professor. Então, vamos lá. Quinto exercício aí. Para produzir determinado concreto, então nós vamos fazer um concreto, o responsável por uma obra determinou que seria usado 100 kg de areia cada vez que se abastecesse a betoneira. Então, a gente tem uma betoneira, toda vez que for fazer um traço do concreto, a gente vai usar 100 kg, limite da nossa betoneira. Como não há balança na obra, essa quantidade deve ser transformada em volume e ser colocada na betoneira em baldes de 10 litros. Aqui é um Lzinho, litros, que é a mesma coisa que 10 decímetros cúbicos. Sabendo que a massa unitária da areia a ser utilizada, então o laboratório já nos informou, é 1,66 quilos por decímetro cúbico, e que esse número representa uma relação entre a massa e o volume, né, aparente do material, determine aproximadamente quantos baldes de areia devem ser adicionados a cada vez que se vai fazer uma concretagem. Uma betoneira, usar uma betoneira. Então, vamos devagar para entender o raciocínio. Então, vamos lá.
eu tenho que pegar essa areia e botar dentro da betoneira. E eu tenho que botar 100 quilos. Só que lá na obra eu não tenho essa balança, né? Eu não tenho balança. Só que o cara lá do laboratório me falou que essa areia, a massa unitária dela é 1,66 quilos por decímetro cúbico. Bom, então eu vou pegar esse balde e vou enchendo. O balde de 10 litros, até dar 100 quilos. Mas o balde não está pesado, não tem balança. Eu preciso de saber quantos baldes eu vou colocar lá dentro da betoneira, para dar 100 quilos. Então, vamos raciocinar. Se a massa unitária lá do laboratório nos foi informada que é 1,66. A minha fórmula é massa unitária é massa vezes volume. A massa unitária que eu procurei nos outros exercícios, agora eu já conheço. Está aqui, 1,66. O meu volume, eu conheço. Está aqui, ó. Aliás, o volume, a minha massa, o volume de um balde eu conheço, que é 10, né? Mas a minha massa total eu também conheço, ó. Está aqui, 100 quilos. Eu preciso de 100 quilos de areia. O que eu preciso calcular? É o volume, né? O volume de areia, 100 quilos vai dar qual volume? 100 quilos. Então, a minha incógnita passa a ser o volume agora. Então, é só eu passar o volume lá multiplicando e passar a massa unitária aqui para baixo, dividindo. Isso é uma operação que vocês fizeram muito lá no ensino médio. Então, vamos lá. Massa sobre volume é a mesma coisa que eu escrever volume é igual a massa sobre massa unitária. A única coisa que eu fiz aqui, ó, eu peguei o volume que estava aqui, joguei para cá, estava dividindo, passou para lá multiplicando, e o que está multiplicando passa para cá dividindo. Essa operação aqui é uma operação que vocês já conhecem. Então, o volume vai ser igual a quê? A massa, está lá, 100 kg de areia. E a massa unitária foi dada lá do laboratório, 1,66. Então, meu 100 kg de areia, ele tem, quilos eu corto 1 quilo, ele tem 60,24 decímetros cúbicos. Então, eu já sei meu volume total. O volume total, mas eu não consigo pegar meu volume todo e jogar lá dentro. Eu vou botar com um baldinho de 10 litros. Então, quantos baldes eu vou usar aproximadamente? Então, meu volume, no número de baldes, né? Meu número de baldes vai ser igual ao volume total que eu preciso colocar lá, que é 60,24, dividido pelo volume do balde, 10 decímetro cúbico. Então, vai ser 60,24 dividido por 10. Então, eu vou usar aproximadamente, decímetro, corto com decímetro, 6,024 baldes. Então, para me pôr 100 quilos de areia dentro de uma betoneira, eu vou usar 6 baldes de 10 litros. Entenderam aí o raciocínio? Entendi, professor. Professor, no caso da lógica rápida, assim, sempre funciona? Porque, tipo assim, eu fiz o cálculo, tipo assim, quando o senhor lançou a questão aí, eu fiz o cálculo rápido aqui para tentar chegar no resultado para ver se batia, né? Uhum. Então, eu fiz assim, se o balde, né, tem 10 decímetros cúbicos, e o laboratório já me passou que cada decímetro cúbico da areia tem 1,66, aí eu fiz, no caso, 10 decímetro cúbico vezes a quantidade de quilos por decímetro cúbico. Então, no caso, eu tenho 16,60 por cada balde. Depois eu peguei o valor total de 100 quilos e dividi por 16,60, que dá 6,2 também. Então, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que você fez. Você partiu pelo balde, né? Isso, parte pelo balde. Eu fiz pelo volume total, mas a mesma conta que você fez foi a que eu fiz. Tá certinho. Não, beleza, porque assim, eu parto mais por uma lógica rápida para não cair nesse cálculo mais. Mas você fez todos os cálculos que eu fiz aqui, você fez. Só que você fez do balde e eu fiz do total.
Ah, sim, não, beleza. tá? Então, equivale, né? É a mesma coisa, tá certo. Ok, obrigado. Então, vamos dar um passo para frente agora aqui. Questão 6. Uma amostra de areia úmida foi levada a uma estufa, onde permaneceu por 24 horas a 100 graus Celsius, a fim de se determinar o teor de umidade. Então, agora nós queremos saber a umidade. Qual que é a umidade presente nessa areia? Antes de ser colocada na estufa, a amostra apresentou um peso líquido. Aí, quando ele fala peso líquido, ele já descontou o peso da vasilha lá, de 453 gramas. E após ser retirada do seu peso líquido, o seu peso líquido era 429. Qual é o teor de umidade presente nessa areia? Antes de ser colocada na estufa, da amostra apresentou um peso de 453. Isso quando ela estava úmida. 24 horas depois que tirou da estufa, pesou 429. Então diminuiu. Essa diminuição de peso, percebe? 453 para 429 diminuiu. Então, raciocínio aí, ó. Eu peguei uma areia úmida, pesei, levei para a estufa, ela ficou secando lá durante 24 horas. No dia seguinte fui lá, peguei novamente essa areia, pesei e ela estava mais leve. Então, se ela estava mais leve, e a areia está toda ali, ela está mais leve, na verdade, o que saiu dali foi a água, né? A água evaporou. A quantidade de água é a diferença do peso das duas. Então, vamos lá. E qual que é a nossa fórmula da umidade? É a massa da água dividido pela massa seca do material, né? A massa seca do material está aqui, ó, 429 gramas. Vamos lá, ó. Pesei o material, né, descontando já a minha vasilha, né, que ele está falando aqui, peso líquido, dá 453 gramas. Levei lá na estufa, botei o material na estufa, ficou lá 24 horas, aí pesei de novo. Essa mesma amostra, fui lá e pesei. Ela pesou 429 gramas, também já líquido, já descontando o peso do vasilhame. Então, essa diferença de um para outro é por que estava ali que não está mais. A única coisa que saiu foi a água, porque evaporou, porque ela ficou na estufa, então ela evaporou. Então, o que é a minha umidade? Massa, aqui a nossa forma, ó, massa úmida menos massa seca. Então, massa úmida foi a primeira pesagem, 453 gramas. Menos massa seca, segunda pesagem, 24 horas após, né? Dividido pela massa seca. Ó. Massa úmida menos massa seca, dividido pela massa seca. Vezes 100, porque a umidade é dada em percentual. Então, 453 menos 429 dá 24 gramas. Dividido pela massa seca, que é 429, vezes 100, eu vou ter um teor de umidade de 5,59%. Então, essa é a umidade presente na minha areia, nesse meu material. Então, esse ensaio é importante porque quando a gente estiver fazendo, saber a umidade é importante, porque quando a gente estiver fazendo um concreto, eu tenho que saber exatamente qual a quantidade de água que eu estou pondo no meu concreto. Eu vou botar água mesmo direto, mas só que minha areia tem água. 5% de água na areia é bastante. Eu posso errar no concreto se eu não souber quanto de água que eu estou colocando. Então, essa relação de umidade dos materiais, elas são muito importantes. Entenderam aí o cálculo da umidade? Sim. Aqui ok, professor. Então, vamos seguir para mais um exercício. O teor de umidade de uma amostra de areia, agora a gente já vai conhecer, foi determinado pelo método expedito da frigideira.
Então, a gente mostrou para vocês 3 métodos, né? Da frigideira, da estufa, que a gente fez o cálculo anterior, e tem o método do speed. A amostra úmida foi colocada dentro de uma frigideira que pesava 152 gramas. A frigideira pesava 152 gramas. E com a amostra passou a pesar 332 gramas. Então, a frigideira mais o material, 332 gramas. Após a secagem no fogareiro, a frigideira com a amostra passou a pesar 318 gramas. Então, era 332, passou a pesar 318. Então, qual que é o teor de umidade dessa amostra? Então, tinha lá uma frigideira, pesei a frigideira vazia, 152 gramas. Coloquei material dentro da frigideira, aí de novo, 332 gramas. Peguei minha frigideira, levei lá no fogo, igual a gente mostrou lá no videozinho do ensaio, vai misturando a terra para não queimar, vai misturando a areia para não queimar, até perceber que toda a umidade evaporou. Toda a água que estava evaporou, ou seja, secou, não tem mais umidade. Aí a água evaporou, a gente foi lá e pesou novamente a nossa areia. Então, 318 gramas. A gente quer saber qual que é a umidade. Umidade é massa úmida menos massa seca dividido pela massa seca, vezes 100, porque é em porcentagem. Então, minha massa úmida, eu tenho que descontar a vasilha nesse caso aqui, ó. Então, quanto pesa essa minha areia aqui? É 332 menos o peso da vasilha vazia, né? 152. Então, tá aqui, ó, 332 menos 152, minha massa úmida. Menos a minha massa seca. O que é a minha massa seca? É o peso da areia junto com a vasilha, menos o peso da vasilha seca, menos 152. Dividido pela massa seca, a mesma coisa, 318 menos 152 gramas. Essa conta vai dar 332 menos 152, 180. 318 menos 152, 166. Dividido por 166, que é a conta 318 menos 152 vezes 100. 180 menos 166, 14 gramas. Dividido por 166 vezes 100, vai dar 0,0843 vezes 100, vai dar 8,43% de umidade na minha areia. Tranquilo aí, pessoal? Se estiver tranquilo, a gente segue. Se não tiver, a gente volta aí, raciocínio. Bom, vou seguir. Exercício 8. Uma cápsula metálica pesando 221 gramas. Uma cápsula metálica pesando 221 gramas. Então, ela vazia, né? 221 gramas. Foi cheia com areia úmida e passou a pesar 286 gramas. Então, vazia 221, cheia 286. A cápsula com areia foi levada a uma estufa, na qual permaneceu por 24 horas a 20 graus Celsius, que esse é o ensaio, né, padrão. E após ser retirada, estava pesando 281 gramas. Então, no começo, 286, no fim, 281. Quantas gramas de água, agora está querendo saber quantas gramas de água estavam presentes nessa amostra de areia. Então, primeiro é qual a quantidade de água que estava. Professor, Sim, só uma pergunta. O senhor está gravando a aula? tô gravando a aula. Ah, não, joia, valeu. Quantas gramas de água tem nessa areia? Essa é a primeira pergunta. Qual era o teor de umidade presente na areia úmida? Segunda pergunta.
Terceira pergunta. Em 100 quilos de areia, aqui a gente fez uma amostra pequenininha, agora ele está querendo extrapolar lá para a vida real. Em 100 quilos de areia, com o teor de umidade calculado, quantos quilos de água estão incorporados no material? Então, vamos dividir esse exercício em 3. Primeiro passo, eu tinha um recipiente vazio, que eu pesei, e ele pesou 221 gramas. Então, tá lá, minha vasilha vazia, 221 gramas. Enchi ela de areia, úmida, pesei novamente, 286 gramas. Ok. Fui lá na estufa, botei lá, ficou 24 horas com 100 graus Celsius. Tirei o material, né? O material continua lá dentro, todo ele. Levei na balança, pesei de novo, 281 gramas. Ó, então, teve uma perda. Daqui para cá, ele ficou mais leve. Essa perda só significa que tinha alguma coisa ali que foi embora. O que foi embora? A água que evaporou. Então, vamos seguir. Então, respondendo a primeira pergunta, quanto de água estava na areia, né? Então, quanto de água que estava na areia é a diferença da massa úmida menos a massa seca. Então, massa úmida menos massa seca. Vai ser a massa, M aqui é de massa, o W é de water, de água, né, em inglês. Então, MW é o peso da água, MH, massa úmida, e MS, massa seca. Então, a massa da água vai ser igual, massa úmida, 286 menos 281, tá aqui. Menos minha massa seca. Aliás, perdão, gente, ó. A diferença de água é isso mesmo, mas eu tenho que descontar primeiro o meu peso da vasilha, ó. Então, a massa úmida não é 286 menos o 281, é 286 menos 221. Eu estou tirando aqui o peso da minha vasilha, né? E minha massa seca, que é essa parte aqui, é a mesma coisa. É a minha areia seca, que eu pesei 281 gramas, só que eu pesei ela junto com a baciazinha aqui, com a cápsula. Então, eu vou diminuir o peso da cápsula aqui. O peso da cápsula é 221 gramas. Então, a conta vai ser 286 menos 221, que é essa conta aqui, ó, 286 menos o 221, 65. 281, que já é areia seca, menos o peso da minha vasilha, né, que é 221, vai dar 60. Então, minha massa da água é 65 menos 60, 5 gramas. Então, na minha amostra, eu tinha 5 gramas de água. Então, respondi primeiro quantas gramas de água eu tinha na minha areia. Tá certo? Então, primeira parte da questão, entendeu como é que funcionou? Bom, primeira parte é simples. Ó. Eu tinha uma areia úmida e depois eu tinha ela seca. O peso da água é a diferença do peso dela úmida menos ela seca. Só que como eu pesei com a vasilha, eu tenho que abater o peso da vasilha. Basicamente é isso. Segunda parte. Agora, qual é o teor de umidade presente na areia úmida? Então, vamos calcular o teor de umidade. Então, as contas todas a gente já fez. Meu teor de umidade é massa úmida dividido pela massa seca vezes 100. Então, a massa úmida a gente já tinha calculado, 5 gramas. A massa seca, a gente tem aqui, ó, 281, que é esse peso junto com a vasilha, então, menos a vasilha seca, vazia. Então, vamos lá. A massa da água, a gente calculou anteriormente, 5 gramas. A massa seca é a minha areia que eu pesei depois de 24 horas, só que eu tenho que descontar aqui o peso da vasilha. O peso da vasilha é 221 gramas. Então, 281 menos 221
vai dar 60. Então, 5 gramas dividido por 60 vezes 100 vai dar 5 gramas por 60, 0,0833 vezes 100. Eu vou ter 8,33% de água. Então, respondi a segunda parte do exercício. Agora, na vida real, se eu sei a umidade da minha areia, eu consigo trabalhar na vida prática. E essa umidade a gente vai medir ela todo dia que eu estou trabalhando com essa areia lá na minha usina de concreto ou na minha fábrica de argamassa, eu preciso descobrir essa umidade. Aí a pergunta, a última parte do exercício é, em 100 quilos de areia, com essa umidade calculada de 8,33%, que agora eu já sei qual é, quantos quilos de água estão incorporados nesses 100 quilos de areia? Porque lá no monte, lá no meu pátio, minha areia está com essa umidade toda lá, mas eu pesei 100 quilos, mas nesses 100 quilos que eu pesei, tinha uma parte que era água. Eu quero saber qual que é essa parte de água. Então, vamos lá. Lá no meu pátio, tem lá um monte de areia e eu já sei qual que é a umidade dela, que o laboratório calculou para mim lá. A gente acabou de fazer, 8,33% de umidade. Tem aí, umidade é massa úmida menos massa seca, dividido pela massa seca vezes 100. Então, a massa úmida eu tinha calculado, né? Aqui deu 8,33 e aqui eu utilizei 5%. Acabei errando aqui, ó. Vamos trocar aqui. Ó, aqui é 8,33. Aqui é 8,33. A gente calculou lá atrás. Agora eu vou ter que fazer a conta aqui. Só um minutinho, pessoal. Errei lá, mas vamos consertar. Vamos lá, vamos ver se eu fiz a conta certa. Aí vocês me ajudam aí agora. Então vamos lá. Então, tenho 100 quilos de areia com teor de umidade, que a gente calculou lá atrás, ó, a gente acabou de calcular. Calculou. Oxe. A gente acabou de calcular aqui, ó, 8,33. Então, um monte de areia, umidade é massa úmida menos massa seca, dividido pela massa seca.
A massa úmida a gente calculou. Já tinha calculado lá. 8,33%. Massa úmida é o que a gente tem lá no meu pátio. 100 quilos de areia. Então, tem 100 quilos de areia. E o que eu quero saber, na verdade, é qual a quantidade de água. Então, eu vou saber a minha massa seca para me diminuir da minha massa úmida. Então, a minha massa seca eu vou descobrir aqui agora. Massa seca dividido pela massa seca. 8,33 dividido por 100, porque lá está em percentual, né? A mesma coisa, 8,33% é a mesma coisa que eu dividir tudo por 100. Então, estou aqui, 8,33 dividido por 100. Tem que dividir. Vai dar 0,833. 8,33 dividido por 100, 0,833. Minha massa úmida continua aqui, 100 quilos. Menos massa seca, que é o que eu quero descobrir, dividido pela massa seca. Agora eu tenho somente essa incógnita aqui. Minha massa seca, ela estava aqui dividindo, minha massa seca está aqui dividindo, ela vai passar para lá multiplicando. Então, 0,833 vezes massa úmida vai ser igual a 100 quilos menos massa seca. Então, ainda não consegui resolver minha equação. Eu vou ter que juntar a massa seca tudo de um lado e deixar os 100 quilos do outro, né? É como se fosse o x lá da equação que a gente aprendia no ensino médio. Então, 0,833 massa seca. Aqui, a massa seca do outro lado da igualdade era negativa. Quando ela passa para cá, ela vem positiva. Massa seca é igual a 100. 0,83 mais 1, aqui é 1, vai dar 1,0833 massa seca, que é igual a 100. Né? O massa seca estava, MS estava de um lado, passou para lá, para o outro lado, a gente somou. Agora eu vou deixar o MS sozinho, que é a minha massa seca. 1,0833 está aqui multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, 100 dividido por 1,0833. Se eu dividir 100 por 0,1833, eu vou achar 92. Vou fazer a conta aqui de novo para ver se eu não errei lá. 100 dividido por 1,0833, 92,3105. Então, a minha massa seca em 100 quilos, eu já sei. Então, em 100 quilos, eu tenho, na verdade, seco 92,31. Se eu conseguisse levar os 100 quilos na estufa e pesasse de novo, eu ia encontrar isso. Mas acontece que eu não consigo levar 100 quilos na estufa, né? Não tem como eu levar. Não tem uma estufa que caiba 100 quilos. Pelo menos nas obras a gente não tem. Nas indústrias pode até ter. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é, quantos quilos de água estão incorporados no material? Então, se eu tenho a minha massa úmida, a minha massa seca, perdão, e eu tenho a minha massa úmida, a diferença dos dois vai ser o peso da água. Minha massa da água é massa úmida menos massa seca. Massa úmida é 100. Massa seca, acabei de calcular, 92,31. Então, em 100 quilos de areia, eu tenho 7,6 quilos de água. É bastante coisa, né? Então, é importante eu saber quanto de água eu tenho na minha areia, porque quando eu for fazer meu concreto, minha argamassa, ela já está incorporada ali. Esse exercício foi mais longo, mas conseguiram entender o raciocínio? Consegui, professor. Tem que repetir o exercício lá para poder não errar. Bom, vamos lá no exercício 9. Um balde com capacidade de 12 decímetros cúbicos, ou 12 litros, pesa aproximadamente 780 gramas.
Quando cheio de brita, esse mesmo balde pesa aproximadamente 17,9 gramas. Então, vazio pesa 780 gramas, cheio pesa 17,9 quilos. Qual a massa unitária da brita? Então, nós fizemos exatamente esse exercício para areia. Nós vamos fazer ele para a brita aqui agora. Tinha lá um balde de 12 decímetros cúbicos. Fui lá e pesei ele vazio, 780 gramas. Peguei esse balde, enchi ele de brita, fui lá, pesei de novo, 17,9 quilos. Na primeira pesagem, eu fiz a leitura em gramas. Na segunda pesagem, eu fiz a leitura lá na balança em quilos. Bom, o que é minha massa unitária? Massa unitária é massa sobre volume. Massa está aqui. A gente acabou de calcular. Volume também a gente já tem, que é o do balde. A massa, na verdade, eu tenho que só descontar o peso do balde agora. Então, vamos lá. Minha massa unitária vai ser 17,9 quilos, menos 0,78 ou 0,780, porque aqui minha massa unitária está em quilos e aqui está em gramas. Eu tenho que unificar minhas unidades para fazer as operações na matemática. Então, eu peguei e dividi. Cada quilo tem 1.000 gramas, então eu dividi 780 por 1.000, achei 0,78, 0,780, é a mesma coisa. Dividido por 12 decímetros cúbicos, que é o meu volume. Massa sobre volume. Parte de cima, tudo referente à massa. Na parte de baixo da equação, tudo referente a volume. Então, tem aqui 17,9 menos 0,78 dá 12,7. Dividido por 12, minha massa unitária, considerando os vazios da minha brita, é 1,43 quilos por decímetro cúbico. Então, no caso da areia, a gente tinha uma unidade, acho que era de 1,6. No caso da brita, está com 1,43 quilos por decímetro cúbico. Mas tudo é referente a volumes aparentes, né? Aqui não é específico. Quando é específico, eu tenho que calcular meu volume real. Como o meu volume do balde, a brita está lá solta, eu enchi meu balde, mas ela tem cheio de buracos ali de vazios, então eu estou tratando de volume aparente. Então, quando eu falo volume aparente, a massa é massa unitária. Quando eu falar de volume específico, a massa é massa específica. E por último, fazer o exercício número 10, que é exatamente o exercício que nós fizemos da areia, nós vamos fazer para a brita. Uma padiola de madeira, cujas medidas são 35 por 35 por 45, pesa 78 quilos quando está cheia. É de uma brita tipo A. E 80,1 quilos quando está cheia de uma brita denominada tipo B. Então, vamos fazer 2 ensaios. Sabendo que a padiola vazia pesa 3,8, para uma areia e para outra, calcule a massa unitária das duas britas, da areia da brita A e a massa unitária da brita B. Baseando no cálculo, indique qual das duas britas apresenta maior índice de vazios. Então, vamos lá. Tem minha padiola, que as medidas estão dadas ali, 35, 35, 45. Peguei, pesei essa padiola vazia, as medidas dela, e pesei novamente. Então, ela vazia pesou 3,8 gramas, e a areia a brita, né, tipo A, pesou 78 quilos, 78,3. A brita tipo B, quando eu pesei, ela pesou 80,1 quilos. Então, vou calcular a massa unitária das duas. Massa unitária da areia tipo A é massa sobre volume. A massa da areia tipo A, eu tenho aqui 78,3 mais o caixote, tá junto aqui, então tem que descontar o peso do caixote.
da padiola, que é 3,8 gramas. Então, vai ser 78,3, está aqui a gente pesou, 78,3, menos 3,8 gramas, está aqui 3,8 gramas, que é o peso do caixote vazio, dividido pelo volume. O volume aqui está em centímetros. A gente vai passar para metros. Então, 0,35 centímetros é a mesma coisa que 0,35 metros. Então, meu volume é 0,35 vezes 0,35 vezes 0,45. Então, minha massa unitária da minha areia é 78 menos 3 é 33 menos 3,8, vai ser 74,5. E o meu volume da minha caixa é 0,35 vezes 0,35 vezes 0,45 dá 0,055125 metros cúbicos. Então, minha massa unitária da minha brita, a brita tipo A, ela é 1,35, aliás, é 1.351,47 quilos por metro cúbico. Então, para cada metro cúbico, ela vai pesar 1.351 quilos. Então, fizemos para o A. Vamos fazer a mesma coisa para areia tipo B. Areia não, brita. Estou chamando de areia aqui, mas é brita. Vamos lá agora calcular a minha brita do B. Então, minha massa unitária do B é massa sobre volume. A massa a gente pesou 80,81 quilos. Só que está com caixote, eu tenho que descontar o peso do caixote, que é 3,8. E o meu volume é as medidas, área da base vezes altura. Então, 80,1 menos 3,8. E meu volume é 0,35 vezes 0,35 vezes 0,45. Então, 80,1 menos 3,8, 76,3. 0,35 vezes 0,35 vezes 0,45 dá 0,055125. A gente já tinha calculado isso lá atrás. Então, dividido 76,3 por 0,055125 vai dar 1.384,12 quilos por metro cúbico. Significa dizer que cada metro cúbico pesa 1.384 quilos. Então, baseado, calculei a massa unitária das duas. Posso calcular em quilo por metro cúbico, posso calcular em gramas por centímetro cúbico, posso calcular em gramas por decímetro cúbico. Está calculado aí em quilos por metro cúbico. Sempre vai ser uma unidade de massa, quilos, gramas, toneladas, por uma unidade de volume. Metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Agora, se a gente comparar 1.351 quilos por metro cúbico e comparar 1.384 quilos por metro cúbico, qual das duas apresenta maior índice de vazios? Qual que é a resposta aí? Vamos lá. Vamos dar as duas respostas. Se eu não sei a origem da brita, e vamos dizer que a gente conheça que a brita venha do mesmo lugar. Qual que seria a resposta? Vamos lá, gente. Ninguém se habilita? Professor, então, no meu ponto de vista, seria que tem menor quantidade, né? A menor quantidade por quilos por metro cúbico. Mas, como o senhor explicou aquela hora, não acho que nenhuma das duas, porque não vai sobrar espaço, assim, não é que ela vai ter um espaço vazio maior. Segundo aquela, a resposta anterior, porque no meu ponto de vista, a que tem menos quantidade dentro da padiola seria a que tem mais espaço vazio. Quando você falar em quantidade e volume, o volume é igual para as duas. Quando você fala em quantidade de massa, aí você tem razão. Você vai ser a que tem menos que a A, não é isso? 1.351 contra 1.384. Tá certo? Não é isso? É isso que você está falando?
É isso mesmo, no ponto de vista, o que tem menos, tem mais, vai sobrar mais espaço dentro da padiola, né? Aqui pesa menos, né? Você quer dizer, Aqui, né? isso, aqui pesa menos. Porque em volume a caixa é a mesma, tá certo? Isso, é. Então, considerando que as duas britas têm a mesma constituição mineralógica, se a gente sabe disso, né? E vinda da mesma jazida, podemos afirmar que a brita A tem maior número de vazios, que foi o que você respondeu. Nesse caso, a diferença estaria na distribuição granulométrica. A brita A pode até ter uma forma diferente da brita B, mas ela vindo do mesmo lugar, o encunhamento dela ali acaba que gera mais vazios, tá certo? Agora, sem essa consideração, não tem como afirmar qual que tem mais vazios, porque aí, se uma é de gnais, né, e a outra é de basalto, mesmo que elas tenham a mesma curva granulométrica, o basalto é mais pesado que a gnais. Professor, com Então, licença. sim. Aí na avaliação, se o senhor perguntar isso aí, às vezes não vai conseguir responder com essas palavras que o senhor está falando aí. A não sei que a gente copia um texto como esse aí. Será possível cair um questionário desse? A gente poderia ter talvez um meio de medir esse vazio ou não? Tem como medir, sim. Aí, para medir os vazios, eu teria que calcular o volume real do meu agregado. Eu precisaria saber a massa específica dele, não a massa aparente. Aí eu conseguiria saber o vazio. Entendi. Tá? Que aí eu ia calcular o volume real. Eu tenho o volume da caixa, o volume real seria menor do que o volume da caixa. Como se eu estivesse fundindo todas as britas numa só e eu tenho um volume menor que o volume da caixa. Mas a resposta da maneira de vocês também, se ela estiver na direção correta, eu daria correto. Mas eu não Ok. faço Então, uma essas resposta perguntas. como essa que eu dei, então, estaria correta, se fosse o caso, mesmo nas Estaria minhas correto. palavras. Isso, estaria correto. Eu não dou essas questões, não, mas essas questões caem em provas aí de Ótimo, bom concurso. saber que o senhor... Então, maravilha. Nossa, é menos uma canseira. Mas em Obrigado. prova de concurso é exatamente isso aí que eles perguntam. Ok, obrigado. Bom, pessoal, de exercício, eu acho que a gente... vocês têm que praticar de hoje para a próxima semana. Na próxima semana nós vamos fazer mais 10 exercícios. Hoje nós estamos... Não vou esticar mais exercícios, porque senão a gente vai... Nós não temos como praticar juntos. É difícil no virtual praticar juntos, né? Então, o que vocês vão trazer que vai valer para a chamada para a próxima aula para nós? Precisar e responder essas 5 questões aqui. Ó, que tipo de rochas são usualmente utilizadas para a produção de agregados para concreto? Vai lá na internet, pergunta lá na internet que vocês vão saber. Ou se tiver algum livro, literatura em casa. Falar em literatura, gente, o Projeção, ele tem uma biblioteca virtual que vocês têm acesso, entendeu? Então lá tem muitos livros, tem acesso a todos os livros. Eu confesso que eu não sei explicar para vocês como vocês acessam lá, mas é o que eu disse que é pelo blog também. Mas já tem uma infinidade de livros lá e vocês têm acesso a toda essa biblioteca lá. Como não está dando para ir presencialmente na biblioteca física, ela tem ela virtual lá. Professor, mas caso a gente não consiga achar essa biblioteca lá, enfim, talvez tenha alguma dificuldade. Tudo que está aqui está na internet. Ah, ok, obrigado. Tá? Defina agregado graúdos e agregado miúdo. No meu material tem isso aqui. Né? Que se entende por peneiras da série normal e peneiras da série intermediária. A gente falou lá na granulometria, né? Então vocês vão pesquisar e me responder. O que significa uma rocha friável? Então, poderia dar a resposta para vocês aqui, mas vocês vão pesquisar. O que é e como influencia o material pulverulento, porventura presente nas areias e britas. Material pulverulento é aquele material mais fino que vai passar na peneira 200, ou seja, aquela poeira que está presente na areia e está presente na areia. O que ele influencia? Qual que é o tipo de problema que a gente pode ter, ou se não tem problema nenhum, quando tem esse material pulverulento. Então, vocês vão fazer essa pesquisa e me trazer na próxima aula. Vai valer a chamada dos 2 dias, de hoje e da próxima aula. Certo?
Vou postar já no blog para vocês. Ok, professor. Pode ser digitado no Word? Pode? Aquele outro o senhor pediu o manuscrito, então o senhor quer que a gente faz num papel aqui a caneta e manda para o senhor, né? Esse último agora? Isso. Porque eu tinha feito ele no Word e acabei descuidando. Quando fui ler a pedida aqui da questão, eu vi que eu vou ter que passar ele a caneta aqui. Tá. Obrigado. Beleza, então. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui junto com vocês, à disposição. Vou parar a gravação aqui para não ficar longo, né? Demais.